Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, talvez eu possa ajudar aqui a esta confusão. Os 250 mil euros em relação à ACP, que eu saiba, e eu vi a ata da administração daquele dia, tinha a ver com a contratação de uma assessoria para estudar a privatização da gestão. E eu uso estas palavras sabendo do que estou a falar, porque privatizar a gestão é, traduzindo para português, concessão da exploração. A gestão passa a ser privada. Ou seja, faz-se na CP Lisboa e na CP Porto aquilo que acontece hoje com o ex-ferroviário da Fertagos Lisboa-Setúbal. É o mesmo tipo de situação que passa a ser o que se pratica. Ou seja, os tarifários passam a ser piores para os utentes, o passo social, naquele caso, não é válido, na CP ainda é, etc, etc, etc. Portanto, são situações diferentes que estamos a falar. Hoje, objetivamente, para os utentes daquela linha de gestão privada, a situação é mais desfavorável do que é para os utentes da CP Lisboa e da CP Porto. Isto é indiscutível, é objetivo, são factos. E, portanto, costuma-se dizer, senhores deputados e senhores membros do Governo, que costuma-se dizer que se um diz mata, o outro diz esfola. Ora, não é pelo facto do PSD dizer mata que se torna aceitável que os senhores digam esfola. Vamos lá ver. O PSD chega e diz, encerre-se tudo o que é deficitário. Empresas do setor público dos transportes, é tudo para fechar, porque isto dá déficit. Como se o déficit e a dívida, o endividamento enorme das empresas do setor, não fossem em si próprios o resultado de uma política sistemática de suborçamentação, de desorçamentação e subfinanciamento. Sabemos muito bem, mas a verdade é que esta atitude que o Governo e que o PS atacam, e fazem bem em atacar esta atitude do PSD, está, ao fim e ao cabo, a encobrir uma prática que vai sendo feita há anos e que está a ser feita, não de mata agora, mas de ir matando, de ir minando, de ir criando as condições para a destruição, para a degradação muito significativa, muito grave do serviço público de transporte, e não só o direito da população à mobilidade, o serviço público em termos postais, e já lá irei, a destruição de emprego, o ataque aos direitos. E, portanto, quando nós verificamos que há uma política, nomeadamente este ano, de uma forma particularmente grave, com os cortes nos salários, com o desrespeito pela contratação coletiva, com as supressões nas carreiras e serviços, é preciso perguntar, para já, qual é o balanço que não seja imediato e de curto prazo, de poupar um valor nos combustíveis, porque o barco para o Seixal não circula aquelas horas, passa a ser menos frequente a circulação, ou porque há uma circulação, ou muitas, na CP que deixam de existir. E, portanto, estas poupanças traduzem-se a médio prazo e a longo prazo do ponto de vista da vida económica do país e da vida social do país, em que esta matéria não está, de facto, a ser considerada pelo Governo, ou se está a ser, obviamente, trocada por uma outra moeda, que é dos objetivos políticos de transformar estes serviços públicos num negócio que é seguramente muito apetitoso para alguns grupos. Eu pergunto quais são os critérios, afinal, em relação a esses planos de corte, os tais 15%, 10%, porque há tudo, como se costuma dizer, há tudo como na farmácia. Esta situação de haver umas empresas onde se admite, e tem que se admitir, cumprir os contratos coletivos de trabalho, outras onde, quando aparece a proposta, a pessoa é admitida, outras em que liminarmente se rejeita e se passa por cima daquilo que a lei consagra, que são os contratos coletivos de trabalho. Estas situações em que há, de um lado, a tentativa de não suprimir carreiras e serviços e, de outros lados, de uma forma tipo razia, a eliminação de uma série de serviços que são fundamentais para as populações locais e não só. Queria perguntar qual é o critério em relação a esta política que nas empresas está a acontecer. Quanto à AMF, Sr. Ministro, quero dizer que nós esperamos que corra bem. Quando nós alertamos contra determinados perigos e contra determinadas consequências de uma política, nós não fazemos fé, não fazemos votos que aconteça o pior. Nós fazemos votos que aconteçam ao melhor. Aquilo que nós estranhamos é que ao longo dos últimos anos e no presente, o caso da EMF está a ser a tradução de uma política de desarticulação, de destruição de emprego, de desarticulação em termos de serviços, de encerramento de instalações até do ponto de vista do seu funcionamento. E, portanto,
neste quadro, se há ou não uma situação mais ou menos contraditória de uma promessa de futuro sorridente, ao passo que nos serviços e nas instalações da empresa os trabalhadores são confrontados com a preparação para encerramentos, com destruição de emprego, etc. Porque essa é a ameaça que impende sobre os trabalhadores ferroviários, não só na EMF, como em todo o Grupo CP. Aliás, eu pergunto se o Sr. Ministro falou na revisão do plano de cortes e do plano de investimentos, se há ou não uma versão final aprovada do plano de atividades e orçamento, quer da CP, quer da Refer, quer das outras empresas. Porque quando nós ouvimos e lemos uma perspectiva de 26 milhões de euros só para indemnizações com despedimentos na CP, perto de 1 milhar de postos de trabalho destruídos em 2011, e esta era a perspectiva de um plano que foi divulgado para a administração e que o Governo negou, eu quero perguntar como é que isto está agora? Em que é que ficou? Há despedimentos previstos, há eliminação de emprego nestas empresas e neste setor público de transportes ou não? Porque em relação à Ground Force, por exemplo, e à escala de Faro, já percebemos o que é que aconteceu. Missão cumprida, parabéns. Conseguiram despedir centenas de trabalhadores da escala de Faro, com décadas de serviço à TAP, inclusivamente, e agora contrata-se centenas de trabalhadores em trabalho temporário para a escala de Faro. E ali está a demonstração concreta, do que significa esta política, do que é esta opção pela flexibilização laboral. Pois claro, é ganhar menos, trabalhar mais e ter menos direitos. E ter um serviço para os clientes, para os utentes, para os passageiros da linha, que não tem as mesmas garantias que tinha com trabalhadores com décadas de experiência, com uma formação completamente diferente e com outra estabilidade. Isto é compreensível, é relativamente claro. Por outro lado, eu queria perguntar ainda, a propósito do investimento e das políticas do Governo para o setor, o que é que significa, do ponto de vista do investimento concreto, que o Sr. Ministro citou, salvo erro, num horizonte de 2011, 2015, o que é que significa, na prática, o investimento para 2011? Porque nós sabemos que, por exemplo, para a ferrovia, o Orçamento de Estado prevê 8 milhões de euros. E, portanto, o mais que vier, em termos de investimento para este ano, é fundos comunitários e endividamento. E, portanto, ou nós continuamos nessa espiral de endividamento que vai cavando um buraco cada vez maior, o autofinanciamento da Refer, eu, por exemplo, não estou a ver que seja assim tanto. Não é? E, portanto, quando nós falamos de investimento para 4 anos, é preciso ir mais ao concreto, Sr. Ministro. Eu perguntava-lhe o que é que está perspectivado em termos de linhas que foram encerradas para arranjar, para fazer reparação, e o norte do país está cheio delas, e o centro do país está cheio delas. Quer dizer, infelizmente não está cheio, porque já eram poucas, e menos vão ser, e há distritos que deixam de ter ligação ferroviária, ponto final. Isso é gravíssimo, Sr. Ministro. É gravíssimo. O que se está a perspectivar para a linha do Tâmega, para a linha do Corco, para a linha do Tua, em relação a encerramentos que ficaram promessas adiadas até hoje e até quando? E em relação a esse investimento, o que é que os senhores membros do Governo têm para nos dizer? Em relação à Fertagos, quero só dizer que teremos tempo para discutir isto, até porque há uma pressão parlamentar que o PCP promoveu. Não é verdade que o Estado tenha garantido que não vai gastar nada, porque se, por exemplo, se for tomadas medidas para que a Fertagos não aumente 1 ponto percentual acima da inflação, o Estado tem que compensar. Portanto, a Fertagos tem o direito de aumentar acima da inflação. Se o Governo não quiser, paga a diferença. Portanto, isso não é bem assim. E o Estado pode receber. Andamos nós a ouvir há mais de 10 anos que o Estado pode receber. Isto é aquela promessa do este ano é que vai ser. E não é bem assim. Finalmente, Correios. Quando é que o Sr. Ministro vai dizer alguma coisa sobre o escândalo que está a acontecer no edifício Báltico, em que se gasta 4 milhões de euros por ano de arrendamento à Motengil para aquele edifício, mais 3,3 milhões para adaptar um edifício que foi projetado para 700 pessoas para lá trabalharem e que agora vão para lá 1.500. Já lá estão 1.400. Quando é que os senhores dizem... Eu estou há quase um ano a perguntar isto ao Sr. Ministro e não, os senhores fazem de conta que não ouvem. Quando é que os senhores dizem alguma coisa sobre isto? Quando é que os senhores dizem alguma coisa sobre a segmentação, a precarização
e às vezes o trabalho de uma forma subcontratada completamente inaceitável que os Correios estão a fazer, os CTT estão a fazer, e em relação a essa matéria, qual é a perspectiva que o Governo tem num quadro em que continua a insistir na liberalização e na privatização do serviço postal e dos Correios? Qual é a perspectiva que o Governo tem nesta matéria? Era importante que desta vez o senhor se pronunciasse. Muito obrigado, Sr. Presidente.